O meu entrevistado de hoje é Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo. E o tema da nossa entrevista será Manejo do pulgão na cultura do sorgo. Fala, meu amigo Diego, como é que você está? Tudo bem? E aí, Divino Ronaldo, tudo bem? E com você, tudo certo também? Satisfação estar aqui novamente, trocando mais uma ideia aí sobre esse tema importante aí que ocorre todos os anos aí nas produções de sorgo. Pois é, cara, e o sorgo está em alta. Na última sexta-feira, a minha entrevista foi sobre sorgo também, falando a respeito da cultura do sorgo. Isso mostra que a cultura está tomando uma proporção maior, principalmente no estado de Goiás, que é o maior produtor nacional, né? Exatamente, então o Goiás como maior produtor e o município de Rio Verde, especificamente, como o maior produtor do Goiás, né? Então é uma cultura muito importante aqui para a gente, do Sudoeste Goiano como um todo também. O que que fez com que o sorgo tomasse toda essa proporção aqui, Diego? Então, as características dele como grão, né, são bem similares ao milho. Então, ele é facilmente introduzido aí na dieta para produção de rações, né, substituindo o milho. E a vantagem dele seria talvez no fechamento das janelas de produção do milho, onde a gente talvez entraria correndo o risco, né, de semear um milho segunda safra fora da janela. O sorgo entra como alternativa porque ele exige um pouco menos de disponibilidade hídrica, ele tolera um pouco mais essa condições de seca que a gente tem quando a gente semeia um pouco mais tarde. Então, ele acaba sendo uma opção interessante quando ele é tratado como uma cultura, assim como o milho, né, com investimento em adubação, aplicação de herbicida, inseticida, fungicida. Ele responde muito bem e tem atraído cada vez mais os produtores aí de grãos. O pessoal já tem essa consciência de que ele tem que ser tratado como cultura, assim como o milho? A gente tinha, chamava então de uma cultura um pouco mais, entre aspas, né, marginalizada há algum tempo. Isso vem mudando aos poucos. É claro que ainda falta é, um pouco mais dessa visão, mas assim, a cada ano que passa a gente com certeza tem melhorado nesse quesito. Deixa eu já aproveitar e tirar uma dúvida aqui. A Comigo tem se expandido para algumas áreas no norte de Goiás, algumas áreas bem desafiadoras. A implantação da cultura do sorgo nessas áreas é possível? E se for, existe viabilidade econômica para isso? Então, aí, cada área vai ter que ser avaliada nessa disponibilidade hídrica e questões de solo. Em alguns locais onde a gente tem essa agricultura se expandindo, às vezes nem mesmo o sorgo pode ser uma alternativa. Muitas das vezes, a fazer uma forrageira ali para estruturar o solo, matéria orgânica para reter água para a soja na safra, pode ser mais interessante. Então, assim, cada caso tem que ser observado. Naquela região específica, quando que corta chuva, como que é a textura de solo, se o sorgo pode ser uma alternativa ou não. Mas é claro que, vamos dizer assim, dentro do meio termo, onde a gente não dá mais para o milho, talvez, ou não dá na forrageira, com certeza daria. Nesse intervalo, será que cabe ou não o sorgo? Então a gente tem que avaliar. Mas poderia ser, dependendo da situação, alternativa, sim. O sorgo não é muito exigente em relação às questões de solo, né? Ou é? Né, então, talvez esse é um dos pontos que a gente gostaria de chamar a atenção também quando a gente fala dessa nova visão para a cultura do sorgo. Ele é menos exigente em água, só que ele precisa também de ser adubado tanto quanto ou até mais que o milho em algumas situações, porque ele é bem exigente, mas ele responde também. Então, essa questão de solo é um ponto de atenção. O sorgo ele é exigente também, para responder do jeito que a gente imagina como uma produção, assim como o milho. Hoje se fala muito na questão da cigarrinha, dos molicutes, no complexo de enfesamento, né? Isso tem sido uma temática muito importante no milho. E na cultura do sorgo, quais são as principais pragas que limitam o cultivo do sorgo? Então, o pulgão, atualmente, é a principal praga, a praga-chave, sem sombra de dúvidas. Só que até mais ou menos na safra de 2018-19, a gente ainda tinha a lagarta do cartucho como a principal praga da cultura do sorgo. Ela ainda continua sendo importante, esfoliadora, é a mesma que ataca o milho,
E só que a partir dessa safra que eu mencionei, esse pulgão ele começou a se desenvolver e atacar as plantas, as lavouras de sorgo, e é figurado como a principal. Só que a gente tem, dentro do complexo de insetos que vão causar prejuízo no sorgo, os mesmos que vêm ali pós-soja, que vão atacar o milho. Por exemplo, percevejo barriga verde, percevejo marrom, que sobra da soja, também podem causar um dano no sorgo. As vaquinhas, né, que são os crisomelídeos ali, vaquinhas brasileirinhas, os metaleiros, que também vão estar lá na soja, vão acabar se alimentando, causando esfolha no milho, e depois vem o pulgão. Aí o pulgão ele vai ficar até no final do desenvolvimento, e temos outros coleópteros, como a larva angorá, nos últimos anos, esse ano a gente está vendo ela fortemente também aí quando começa a desenvolver o grão do sorgo, até no final do desenvolvimento, antes dele ficar seco, ela consegue se alimentar também desse grão. Então, é um besouro parecido com as vaquinhas, com os crisomelídeos, é de uma família diferente, mas é bem parecido. E também tem se alimentado do grão. Mas, com certeza, a praga-chave, o foco sempre do monitoramento vai ser o pulgão do sorgo. É tão díspare assim, a disparidade é tão grande assim? É porque, assim, ele é muito agressivo. Se, por conta da multiplicação dele ser muito rápida e o dano que ele causa é muito severo, então, se a gente perder a mão, vamos dizer assim, ele pode matar a planta. Então, antes dela emitir a panícula, a gente viu isso bem nos anos ali 2019, 2020, quando a gente não conhecia muito bem sobre ele, o produtor que não fez nenhuma aplicação, não sabia desse pulgão. E ali tinha uma condição ambiental. Ele também é muito dependente das condições ambientais. Um ano que é bom, que tem alta temperatura e baixa umidade para ele se desenvolver, ele chega a matar a planta antes dela emitir panícula. Então a gente teve ocasiões extremas, é claro, mas teve lavouras comerciais que chegou a ter perda de 100%. Eu ia te perguntar isso agora, né? Quais são os prejuízos econômicos que podem ser ocasionados pelo pulgão? Mas eu acredito que nesse caso aí do 100% seja uma exceção, né? Sim, porque foi quando começou-se, né, essa praga e o produtor não tinha nenhuma noção, e não fazia quase que a aplicação de inseticida, não tinha preocupações com inseticidas. Então, às vezes, o produtor fazia uma aplicação de fungicida bem lá, pouco antes do emborrachamento, e ele nem se preocupava com fazer mais nenhum tipo de monitoramento ali na lavoura e deixava só para colheita. Aí, quando ele chegou lá na lavoura, as plantas estavam todas mortas. Isso porque é uma condição também que foi a condição ambiental era muito propícia para a multiplicação desse pulgão. Mas hoje em dia, se as condições ambientais forem adequadas e o produtor não entrar, pode ser que ocorra novamente essa perda de 100% em determinada lavoura. Mas só para você ter uma ideia assim, de forma geral, trabalhos que a gente faz no CPC, onde a gente tem a testemunha, que é onde a gente não aplica nada nesse tratamento, o pulgão se desenvolve e debilita bastante a planta, e em comparação onde a gente faz o manejo adequado, facilmente a gente pega ali perdas de 65, 67, às vezes até 70%. Então, isso pode ocorrer de forma frequente. 100% é mais difícil, mas 70% é muito grande uma perda. O que que ocasionou, Diego, a migração do pulgão da cultura da cana-de-açúcar para o sorgo? Então, Divino, essa pergunta é muito interessante porque o pulgão, atualmente, do gênero Melanaphis, ele é o que causa esses danos no sorgo. E tem o Melanaphis sacchari, que é o pulgão da cana, que inicialmente a gente imaginou que era um biótipo desse pulgão que tinha começado a se alimentar a partir de 2018, 2019 no sorgo. E a gente falava, o biótipo adaptado do pulgão da cana no sorgo. Então, o pulgão da cana no sorgo, pulgão da cana no sorgo, ficou-se alguns anos. Em 2022, com análises moleculares, né, já de DNA, a gente conseguiu identificar que são espécies diferentes. Então, o Melanaphis sacchari ainda continua sendo o pulgão da cana, e a gente tem o pulgão Melanaphis sorgi, que é o pulgão que ataca o sorgo. Então, assim, como são do mesmo gênero, né, Melanaphis, eles são muito semelhantes. A olho nu não tem como a gente diferenciar eles, nem no microscópio, só a análise genética molecular que a gente consegue diferenciar os dois.
Mas, enfim, aí então a gente tem agora essa espécie que se adaptou a se alimentar e multiplicar no solo. Quer dizer que esse conceito, então, era equivocado. Ele era equivocado porque a gente achava que era a mesma espécie, só que essa espécie tinha se adaptado no solo. Só que agora a gente descobriu que é uma espécie diferente, que começou a se desenvolver no solo. Essa espécie, a Melanapsorgue, ela já é conhecida anteriormente, só que se alimentando de outros cereais, de outras gramíneas, melhor dizendo, e inclusive já tinha um registro dele se alimentando no solo, mas não com esse potencial de multiplicação. Então, essa espécie que se adaptou a se alimentar de forma mais agressiva no solo. Existem muitas espécies de pulgão? O Divino Ronaldo, existe muitas, eu não sei dizer se centenas ou milhares, eu me arrisco a dizer até que é milhares. Para vocês terem uma ideia, o lá na couve, a gente vê o piolho que a gente chama, aquilo é um pulgão também. Então, tem espécie que vai na couve, tem outra espécie que vai nos citros, tem espécies no trigo, espécies no milho. Então, são várias espécies, inclusive dentro de uma cultura que tem diferentes espécies. Então, assim, a diversidade de insetos, né, ela é enorme e, então, pulgões, inclusive, dentro dessa classe dos insetos, existem várias espécies. Mas voltando para o sorgo, como é que esse pulgão se reproduz, Diego? Então, nas condições tropicais, né, o que a gente tem aqui, a gente não tem um inverno, o pulgão ele se multiplica basicamente por partenogênese. O que é essa partenogênese? A gente não tem presença de machos, não tem reprodução sexuada, é só assexuada. Então, a fêmea, né, todos os indivíduos são fêmeas e multiplicam clones delas mesmas. E para vocês terem ideia, tanto que o potencial de multiplicação é muito mais rápido, muito agressivo dessa espécie Melanassorgue no sorgo, né? O período de desenvolvimento, que é de quando esse pulgãozinho nasce lá da fêmea, gerou um novo clone, né? Ele nasce, não é a partir de ovos, a fêmea já coloca essa nova ninfa. Dentro de 7 dias na média, né? Essa ninfa já se tornou adulto e já começou a se multiplicar, gerando clones dela mesma. E dentro do período de longevidade, que é mais ou menos aí 25 dias, dependendo da temperatura, nesse período, cada fêmea vai produzir mais de 60 até 80 novas fêmeas. Então, para vocês terem ideia do curto prazo, tanto de pulgão que se multiplica ali naquela lavoura, e aí acaba trazendo esses prejuízos por conta dessa alta população de indivíduos. São insetos muito pequenos, mas eles são muito numerosos ali, succionando a seiva da planta. Esses clones, eles já nascem com a resistência da mãe? Então, quando a gente fala clone é porque não tem a introdução do material genético do macho, né? Então, quando tem o cruzamento, aí pega metade de cada um e do macho da fêmea. Inclusive, quando tem cruzamento, pode ser que nessa junção de DNA tenha até produção de indivíduos resistentes a inseticidas, resistentes a, a plantas que têm a resistência. Então, nesse caso delas gerando um clone, no ponto de vista, por exemplo, de gerar indivíduos que sejam resistentes a inseticidas, é até menor. É claro que ainda existe a possibilidade da gente ficar aplicando o mesmo inseticida ali, vai selecionar populações que depois do inseticida não vai controlar. Só que como o clone, o DNA é igual dessa que se multiplica, a chance de ter um indivíduo diferente ali é um pouco menor. Mas é isso mesmo, ela produz um descendente com o mesmo DNA idêntico ao dela, por isso que a gente chama de clone, né? Na verdade, essa denominação é dentro do meio científico ali que estuda especificamente os afídeos, né, que são os pulgões, dentro da partenogênese. Com essa disseminação do sorgo, esse aumento da produção, tem surgido novos produtos para ajudar no controle?
Então, a cultura do sorgo, ela ainda é um pouco carente nessa parte de registros, né? Existem produtos e moléculas que a gente já conhece, que têm eficiência, são bons produtos para o manejo desse pulgão no sorgo, só que até hoje nenhum deles tem um registro especificamente para o pulgão Melanaph sorgo. Temos produtos alternativos do produtor, tem produtos que têm registro para o sorgo, sim, pode usar na cultura do sorgo, só que o alvo é lagarto cartucho, ou é o barriga verde, ou então é outro pulgão, que é o Rhopalus infumaides, que é o pulgão do milho, que ele não causa tantos problemas no sorgo, mas ele é presente, tem registro. Mas a gente crê que cada vez mais, assim como essa filosofia do produtor já encarar a cultura do sorgo como uma cultura de alto potencial de investimento, que as empresas também que produzem os produtos, os insumos, aí, os inseticidas, enfim, se voltem para esse mercado e também comecem a registrar os produtos especificamente para esse pulgão do sorgo. Bom, você falou aí de diversas espécies de pulgão. Ele, então, ele tem características diferentes dos demais, não é tudo igual. Isso, exatamente, falando então sobre o nosso tema principal, o pulgão Melanaph sorgo. Vamos identificar ele. É aquele pulgão que ele é uma coloração bege amarelado, a gente chama muito de forma popular pulgão amarelo do sorgo. Esse que é o Melanaph sorgo, que ele tem esse potencial de se desenvolver muito rápido e causa esses grandes danos. E normalmente ele vai aparecer quando quase na época de emborrachamento do sorgo que a gente fala, quase na mudança ali do estágio vegetativo para o reprodutivo. E ele vai continuar ali se multiplicando da planta de sorgo até no final do ciclo. Temos também o Rhopalus infumaides, que é o pulgão do milho, que também vai ocorrer no sorgo. Entretanto, ele geralmente aparece mais no início, quando a planta está mais nova, ali dentro do cartucho, e dependendo das situações, não necessita de um controle, assim, normalmente ele não causa tantos problemas, e depois, lá no final, quando a panícula está enchendo de grãos, ele, o do milho, que é mais escuro, é uma coloração acinzentada, um azulado meio quase preto, para facilitar, tem um pulgão preto e o amarelo. Aí, o preto do milho, que é menos danoso no início, depois ele pode se juntar, ocorrer de forma simultânea lá na panícula junto com o pulgão do sorgo, o amarelo, que é o mais danoso, e aí sim, os dois lá junto na panícula vão causar problemas, porque eles vão começar a excretar uma solução açucarada lá que eles sugam, né, do floema da planta, cheio de açúcares, e eles não aproveitam muito desse floema, dessa seiva, e acabam excretando, inclusive, nas folhas, e viram a gente fala até vulgarmente, uma mela ali, dificultando, inclusive, até a colheita desses grãos, a colheita mecanizada. Entendi. Me corrija aí se eu estiver errado. Existe o sorgo granífero, o sacarino, o vassoura e o forrageiro, é isso? Isso, temos também um outro que a gente chama de lignocelulose, Hum, produção de biomassa, né, para caldeiras também, mas os hum, principais, eu diria que seriam principalmente o granífero, né, para produção de hum. grãos, né, na verdade o principal. Os outros têm seus nichos, mas de forma geral, todos são sensíveis, né, na verdade até do granífero, a gente pode mencionar sobre a possibilidade de ter híbridos resistentes, inclusive nos Estados Unidos, onde esse pulgão começou a dar problemas bem antes, foi em 2003. Hoje lá já tem sorgo granífero, produção de grãos, que tem resistência a esse pulgão. É uma resistência do tipo tolerância, dentro da classificação lá dos tipos de resistência de plantas a insetos. Basicamente, esse pulgão ele não vai conseguir se desenvolver muito, igual eu mencionei, esse potencial de formar grandes colônias nesse sorgo resistente, e essa baixa população o sorgo tolera. Então, uma ferramenta muito importante lá nos Estados Unidos, então tem sorgo tolerante a esse pulgão,
E aqui no Brasil, a gente já tem alguns híbridos lançados que têm essa tolerância, inclusive a gente já trabalhou com alguns deles, só que ele ainda aqui no Brasil tem um potencial produtivo menor. Lá nos Estados Unidos, eles já conseguiram híbridos que produzem bastante e são tolerantes. Aqui, até então, os híbridos que a gente, e que eu tenho conhecimento, que eu já trabalhei, ele tem um potencial produtivo bem inferior a um sensível. Então, compensa mais você fazer o controle do pulgão no sensível, que ele vai produzir bem mais do que o outro que tem essa resistência de forma natural, sem aplicar o inseticida. Além de sugar a seiva, você disse aí que ele vai lá, suga a seiva, rapidão, ele pode matar a planta. Ele pode transmitir algum vírus ou não? Além da sucção de seiva, antes de entrar nessa questão da transmissão, só ressaltando uma característica que a gente vê muito também, é que nessa excreção açucarada que ele solta essa mela em cima da folha, tem um fungo que a gente chama de fumagina, do gênero Capinóide, é um fungo preto, que vai começar a se desenvolver, se alimentar daquele açúcar e vai atrapalhar bastante a fotossíntese da folha. Então, tem o dano direto da sucção de seiva, tem o dano indireto da formação de fumagina, e os pulgões, de forma geral, eles também podem transmitir viroses. Algumas viroses mais importantes, assim, que já são relatadas de ocorrência no sorgo, são transmitidos, um mosaico, por exemplo, pelo pulgão do milho, o Rhopalosiphum maiz. Só que é uma doença que até hoje a gente não tem uma importância grande na cultura. Ela não traz prejuízos significativos a ponto de a gente precisar manejar esse pulgão por conta da virose. Agora, o Melanaph sorgi, até então, eu não consegui, eu não tenho nenhum relato de trabalhos que eu li na literatura dele transmitindo, mas, de forma geral, os afídeos podem sim transmitir. Aí vem a questão, se ele conseguir transmitir, né, é pior ainda, porque a gente pensar ali, a gente tem que manejar ele em baixas populações, porque se a população ficar muito alta, ele chega a matar a planta só o pulgão mesmo, sem a virose. Só que se a gente deixar pouquinho lá, a gente conseguir manejar, fica poucos pulgões, a gente não tem problema. A gente entra dentro do time, começou a aparecer um pouquinho de pulgão, a gente aplica de novo. Em relação ao pulgão, beleza, ele não vai trazer danos, mas se ele transmitir uma virose, aí já muda de figura, aí vira o mesmo caso, um exemplo clássico, por exemplo, da cigarrinha do milho, né? Ela transmite complexo de fezamento. Então, poucas cigarrinhas ali vão contaminar as plantas de milho e causar aquele problemão. Então, o pulgão, se ele começar a transmitir algumas viroses importantes, aí ele já vai deixar de ser esse problema por conta da população, porque só de ter poucos indivíduos a gente vai ter essa transmissão e poder ter algum problema maior ainda. Mas até então, não tem nenhum relato de doença, de vírus, viroses importantes relacionados ao Melanaph sorgi na cultura do sorgo. Diogo, como é que deve ser feito o monitoramento desses pulgões? Então, como a gente mencionou que o potencial de dano dele está muito relacionado a esse potencial de multiplicação, né, essa formação de grandes colônias, desse rápido crescimento populacional e toma a planta todo, a gente tem preconizado muito e divulgado um trabalho que a gente fez no CTC, que inclusive utilizam umas escalas de avaliação que são recomendadas, publicadas pela própria Embrapa. A gente pegou como referência essas notas de infestação e fez as notas, o que seriam? A gente dividir visualmente a planta de sorgo de baixo para cima em 5 partes. Então, ali a gente tem nota 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nota 1 ali no os primeiros 20%, 40%, 60%, 80% e 100% de infestação. E a gente fez os trabalhos lá, a gente faz verificando o quanto que eu perco de produção se eu atrasar na entrada de acordo com essa infestação. Então, tem uma área lá onde tem os tratamentos, aí eu faço aplicação com 0, com 20%, aí outra eu espero 40%, espero 60%, espero 80%, e eu consigo medir o quanto eu atrasar nessa entrada, o quanto que eu tenho de perdas. Então, a gente monta um gráfico, né, que a gente
inclusive falando sobre esses resultados, a gente tem lá no início, quando a gente faz a aplicação até os 20%, lá no alto do gráfico, a gente observar, ele vai estar em cima a produção, e a partir dos 40 ele desce quase que de forma linear essa produtividade, ou seja, a gente deixa passar do 20 por 40, a gente já perdeu um pouco, do 40 por 60 mais até chegar naqueles 67, 70%, se a gente não manejar ele. E o que seria esses 20% dessa nota 1? Geralmente é ali mesmo nessa primeira fase ali que ele aparece, antes do engorjamento na troca do vegetativo para o reprodutivo, a infestação vai começar no bacheiro. Primeira, segunda folha, então a gente começa a avaliar nelas ali, mais próximas do solo. Começou a aparecer as colônias ali em torno de 50 indivíduos, um pouco mais, talvez a gente fazer uma analogia de tamanho para facilitar, o tamanho de uma moedinha de R$ 1. Começou a aparecer essas colônias ali com 50 ou mais pulgões, nessas duas primeiras folhas já é o time de fazer essa primeira aplicação. Se a gente deixar passar, isso ocorre, esses 20, 40, 60, em questão de uma semana cada nível. Então, se a gente deixa passar uma semana, já chegou no 40. 2 semanas já chegou no 60. Então, é muito rápido. Então, a gente, quanto antes ver essas primeiras colônias, já é necessário fazer a primeira aplicação. E depois disso, a gente vai monitorando a planta como um todo, porque aí, quando essa planta já emite a panícula, o cacho, ele já vai estar começando a ficar mais distribuído. Você já fez o controle daquela primeira aplicação lá no bacheiro, e já tem pulgão começando a aparecer de novo no restante da planta. Aí sim, depois dessas primeira e talvez segunda aplicação que a gente monitora as folhas de baixo, a gente começa a monitorar o restante das folhas e começando a aparecer essas pequenas colônias também entrar com aplicação novamente. Então esse que é o monitoramento que a gente sugere. O controle, ele é só químico ou existe biológico também? Infelizmente, hoje a gente não tem um produto biológico que a gente verifica uma eficiência boa para o controle do pulgão. A gente tem os produtos químicos, igual eu mencionei lá no início, né, que tem registro para outras pragas na cultura do sorgo, então tem registro para o sorgo, a gente tem essa opção de utilizá-los. Existem, e o que a gente pode pensar do ponto de vista de controle biológico, é tentar preconizar os produtos químicos que são mais seletivos. O que são mais seletivos? Eles vão controlar mais a praga e interferir menos nos outros insetos benéficos que são controle biológico natural do pulgão. Então, a joaninha, que a gente vê muito lá, ela é um predador de pulgão muito eficiente. Tem os bichos lixeiros, que a gente chama, que são, parece uns mosquitinhos também. A larva dele também, a gente observa muito lá no sorgo, que comem os pulgões. Tem o mindim, né, o mindim, que é o cefídeo, a larva dele também é predadora de pulgões, então tem vários inimigos naturais que se a gente utilizar inseticidas que interfiram menos neles, eles vão poder contribuir nesse sentido. E eu observei em algumas lavouras nessa safra, aquela chuva que deu ali mais ou menos na época da Tecnoshow, criou um ambiente úmido nas lavouras de sorgo. Muitos dos nossos experimentos lá no CTC, a gente viu que o pulgão foi controlado por fungos, então, de ocorrência natural. Então, assim, tem o potencial da gente utilizar ali as bovérias, principalmente, talvez Isara, metarrisco, só que esses produtos, eles exigem uma condição de umidade, e o sorgo, basicamente, não tem essa condição. Então, quando houve aquela chuva, um período úmido, lá no bacheiro, aquele microclima, criou uma condição até dos fungos naturais, controlaram bastante, de forma sem nossa intervenção, a população de pulgão. Aí, o que a gente observou agora, que secou novamente, a umidade relativa baixa, o pulgão voltou a aparecer de novo e esses fungos não têm essa efetividade. Então, nossa dificuldade de utilizar fungo entomopatogênico, então fungo como controle biológico para aplicar, eu tenho a percepção que eles são eficientes, só que o ambiente que a gente vai colocar ele não favorece, então a gente não vai ter uma condição boa de controle. Meu amigo, foi bom. Muito obrigado. Já aprendi muito aí. É isso, a gente fica à disposição, o CTC ia comigo de forma geral,
aí para você e para os produtores de forma geral também. Da próxima vez, traz cá cerveja artesanal, viu? Oh, pois é, pode parar não, a fabricação aqui está em dia. Tá certo. Um abraço, meu amigo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, até mais. Eu conversei com o Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo, e nós falamos a respeito do manejo do pulgão na cultura do sorgo. E se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei pra gente, compartilhe com outras pessoas, deixa um comentário e se inscreve nesse canal, tá bom? Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.